As mortes horríveis que o caminhoneiro enfrentou nos safaris mais perigosos da história. Era para ser a viagem perfeita. A família Silva, animada, desembarcou na África do Sul com os olhos brilhando de emoção. O Parque Nacional Kruger, com sua imensidão selvagem, prometia mostrar o lado mais bruto e fascinante da natureza. Mas o que ninguém esperava era que aquele paraíso escondia o inferno. Nos primeiros dias, o ar era de pura magia. As manhãs começavam com o sol tingindo a savana de dourado. E as noites traziam um silêncio quase palpável, interrompido apenas pelo rugido distante dos leões ou o estalo seco dos galhos. Fernanda, a filha mais velha, carregava sua câmera como se fosse um tesouro, pronta para capturar o encontro perfeito com a vida selvagem. O coração da família pulsava junto com o ritmo da selva. Uma conexão profunda, uma felicidade contagiante, até que tudo desabou. Durante uma expedição pela manhã, enquanto o grupo seguia o rastro de um leopardo esqui, um movimento rápido demais, um passo errado, e em um instante, o silêncio cortante explodiu em gritos de terror. O felino atacou com uma fúria brutal, as garras rasgando e os dentes cravados. A cena era um caos de corpos, sangue e barulho. Enquanto a família tentava se desvencilhar do horror, o choque fez o tempo congelar. O peito de João Silva, o pai, apertava como se fosse esmagado por uma mão invisível. A mãe, Marta, tremia sem controle. O rosto pálido, os olhos cheios de lágrimas que não queriam cair. Aquela era só a ponta do iceberg. Enquanto isso, outros turistas passavam por suas próprias tragédias sinistras. Daniel Lima, o guia inglês, que deveria proteger o grupo, ouviu um estrondo horrível na margem do rio. Um crocodilo do Nilo, monstruoso e silencioso, lançou-se com uma voracidade impiedosa. O ataque foi rápido demais. Gritos abandonados no ar, corpos mergulhados no caos viscoso. E não para por aí! Elias Gonçalves, o fotógrafo obstinado, ignorou todos os alertas do guia. Encantado por um búfalo solitário, tentou se aproximar mais. Um passo em falso e a fera, gigante e enfurecida, investiu com uma força avassaladora. O chão tremeu com o impacto. Os gritos soaram como premonições. Mortes inesperadas, uma a uma, quebrando a confiança, espalhando medo como fogo no capim seco. Mas o que feria a todos não era só o perigo animal. Rumores começaram a correr entre o grupo, sussurros sobre uma maldição antiga que rondava aquela terra. O guia Daniel, sempre tão misterioso, carregava segredos obscuros, histórias soterradas sob sua aparente serenidade, que agora surgiam como sombras ameaçadoras. Seria ele mesmo parte de algo maior? Algo sinistro conectado àquela fera feroz que atacou Fernanda? Cada passo adiante parecia arrastar a família para mais fundo no pesadelo onde a natureza, a dor e o medo se entrelaçavam numa dança mortal. A linha entre a beleza selvagem e a tragédia derradeira começava a sumir no horizonte, e a confiança do grupo despedaçava no vento quente da savana. Quem conseguiria escapar vivo? O que os aguardava na próxima curva da trilha? O olhar do leopardo parecia penetrar nos segredos mais sombrios daquele parque. E talvez da própria alma humana. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o grupo se recuperava do horror, um ar de desespero tomava conta do ambiente. O guia Daniel tentava acalmar todos, mas sua voz soava distante, perdida entre os gritos e sussurros. A selva parecia sussurrar segredos obscuros, e os olhos de cada um estavam fixos nas sombras que dançavam ao redor. Alice, a irmã mais nova de Fernanda, olhava para os adultos com medo e confusão. Ninguém sabia como seguir em frente. Foi quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho. A luz baixa deixava tudo mais aterrador. João, ainda paralisado pela cena do ataque, sentiu uma presença atrás dele. Um arrepio percorreu sua espinha. Ao se virar, encontrou Daniel, mas não era o guia que ele conhecia. Havia algo em seu olhar, um brilho perturbador que pairava entre o medo e a malícia. Precisamos nos afastar daqui, Daniel disse, com um tom que parecia frenético. Mas antes que pudessem decidir, algo se agitou nos arbustos próximos. Um rugido estrondoso cortou o ar e todos congelaram. Era um leão. O poderoso felino emergiu, mas o que surpreendeu a todos foi que ele não estava sozinho. Atrás dele, uma mulher surgiu, vestida com peles de animal. Seu olhar era ferino, como se também fosse parte daquela selva. Os espíritos da savana estão furiosos, ela gritou, estendendo os braços como se estivesse invocando algo. O grupo se entreolhou, aterrorizado. Quem era aquela? O guia Daniel recuou, sua expressão mudando de firmeza para pânico. Chama ela de Lyra. É a xamã. Comentou um dos turistas, lembrando-se de lendas que foram sussurradas por entre as árvores. Dizem que ela protege os animais e conhece os segredos do parque. Mas logo a fala do homem se perdia no eco dos rugidos, somados ao barulho da selva. Seguindo o impulso, Lyra se lançou sobre Daniel, lançando-o ao chão. Você trouxe a maldição até aqui, ela berrou, os olhos brilhando com indignação. João ficou paralisado. Havia uma tensão estranha entre os dois. O que Daniel tinha feito? Havia algo mais profundo entre eles. O chão parecia tremular sob seus pés. Fernanda, ferida, mas ainda respirando, tentava se arrastar para mais perto, suas mãos ensanguentadas deixando marcas no solo. Ela queria entender, precisava do controle da situação. Alguém, ajude! A voz de Lyra cortou o ar com urgência. O sacrifício não pode ser em vão. O que você fez, Daniel? A expressão de João se contorceu de confusão. O que estava acontecendo? O que realmente havia acontecido antes de chegarem ali? Não foi minha culpa. Eu não sabia. Daniel gritou, sua voz ecoando o desespero, enquanto Lyra continuava a avançar. Ele parecia não apenas temer pela vida, mas por algo mais profundo, algo que pressionava seu coração. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover. O grupo estava preso entre a fúria daquela selva e os segredos que estavam amaldiçoando suas vidas. Cada instante se tornava uma contagem regressiva. O rosto de Fernanda se transformou numa máscara de dor e determinação.
O que mais estava prestes a ser revelado? Quem era realmente Daniel? E o que Lyra queria proteger? Com a tensão aumentando, o relógio da selva parecia agora estar em contagem regressiva. A linha entre amigo e inimigo se desfazia. O que mais estava por vir? A grande verdade aguardava, e ninguém sabia se estavam preparados para receber. O ar estava pesado. Um silêncio angustiante pairava quando a mulher de peles, Lyra, encarou Daniel. A tensão entre eles crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida, mas determinada, tentava se levantar, sua dor compartilhada em cada movimento. A selva parecia pulsar, pronta para explodir em mais caos. E então, no meio do confronto, algo inesperado aconteceu. Um rugido profundo ressoou. Não um leão, mas algo muito maior. Todos se viraram, o olhar preso na escuridão que se aproximava. Uma sombra imensa atravessou a luz do pôr do sol, e os gritos tornaram-se um eco distante, abafados pela presença colossal de um elefante. Mas não qualquer elefante. Era o gigantesco guardião da savana, uma criatura tão esforçada por uma força estranha que fez as árvores tremerem. Ele veio por causa do que você fez, Lyra gritou, seu rosto tenso. As gotas de suor escorriam pelo rosto de Daniel ao ouvir suas palavras. O grupo, mais confuso do que nunca, entreolhou-se enquanto a tensão cresce. Ele pode sentir a mágica da selva. Lyra continuou, sua voz crescendo em fervor. Todo o mal que você trouxe está acordando. O sacrifício não pode ser em vão. João sentiu um nó na garganta. Que sacrifício? O que Daniel tinha feito? A pele dele estava pálida, mas os gritos de Fernanda o trouxeram de volta à realidade. Ela estava se arrastando e um olhar de desespero cruzou seu rosto. Papai, por favor! Nesse momento, Lyra deu um passo à frente, ajoelhando-se perto da filha de João. Você precisa se levantar, garota. É a sua força que pode mudar isso. E a energia que emanava dela parecia chamar a atenção do elefante. Seus olhos pareciam fixos em Fernanda, como se visse algo que todos ignoravam. Mas antes que algo pudesse acontecer, uma explosão de luz cortou o céu. Um raio relampejou, seguido por um estrondo ensurdecedor. O elefante se assustou e a terra sob os pés deles começou a tremer. O grupo gritou, mas a visão de Lyra dominou a cena. Ela levantou os braços, como se invocasse uma tempestade, e, de repente, o chão se abriu em uma fenda profunda. Corram! Agora! Lyra gritou, puxando Fernanda para longe da borda. João, com o coração em pedaços, lutou para continuar. Mas algo a mais estava acontecendo. Ele percebeu que Daniel estava transformando. Seus olhos brilharam com uma luz estranha, quase sobrenatural. Uma energia pulsante emanava dele, como se ele próprio estivesse se conectando com a selva. E no instante em que todos estavam prestes a cair, Daniel lançou-se em direção ao buraco, rindo de uma forma insana, e gritou: Eu sou parte disso! O que vocês não entendem é que eu sou o que inevitavelmente traz o caos. João não conseguia processar. O olhar de Lyra tornou-se um globo de fúria e dor. Você não pode deixar isso acontecer. Ela disparou na direção de Daniel, mas era tarde demais. Com um movimento, o chão engoliu Daniel.
sua risada ecoando enquanto ele desaparecia na profundidade do abismo. O grupo olhou, paralisado, enquanto Lyra tombava para o chão, seus gritos cortando o ar. Uma combinação de desespero e raiva. O elefante, agora inquieto, começou a batucar suas patas pesadas, e a selva parecia se agitar ao seu redor. O objeto brilhante caiu do céu, atingindo o solo com um impacto surdo. João ficou paralisado ao ver que era um medalhão, o mesmo que Daniel sempre usava. E enquanto o barulho do abismo cessava, uma sombra se formava nas árvores. Um novo terror descendo sobre eles. Precisamos ir, agora! Fernanda puxou Fernanda, mas o olhar de João estava fixo na escuridão crescente. O que mais estava para acontecer? A selva não havia terminado de reclamar seu preço. E a verdadeira batalha, na linha entre o bem e o mal, mal havia começado. Quem realmente era Daniel? E o que significava ser parte da selva? O futuro estava incerto, e eles mal podiam imaginar o que estava por vir. O ar estava pesado. Um silêncio angustiante pairava sobre todos, enquanto a mulher de peles, Lyra, encarava Daniel. A tensão crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida, mas determinada, tentava se levantar. O elefante imponente observava a cena como se entendesse o destino que se desenrolava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma brisa fria atravessou a savana e as folhas começaram a sussurrar entre si. O barulho ecoou como um aviso, prenúncio de desgraça. Antes que alguém pudesse reagir, uma sombra colossal emergiu das árvores. Era um grupo de búfalos, mas não eram comuns. Seus olhos estavam brilhando com uma intensidade sobrenatural e a luz do sol começava a falhar, envolta na escuridão que se aproximava. "Corram, agora!" Lyra gritou, puxando Fernanda, mas o grupo ficou paralisado diante daquela cena. Os búfalos avançavam com passos determinados, como se estivessem sob um comando sinistro. Daniel, agora aos olhos deles, parecia perdido. Seu olhar mudava, uma mistura de medo e algo mais, algo sombrio. "Daniel, o que está acontecendo?" João gritou, tentando puxá-lo de volta à realidade. Mas Daniel estava hipnotizado, os olhos perdidos na massa crescente dos búfalos. Com um movimento brusco, ele se virou, e um sorriso torto apareceu em seu rosto. "Não entendem? Eu sou um deles agora!" A revelação cortou como uma lâmina. O choque paralisou João e Marta. "Você é um deles? O que significa isso?" perguntou Marta, o medo transparecendo em sua voz, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. As marcas da selva não eram visíveis, mas algo profundo mudara em Daniel. "Eu fui escolhido. Esta selva, ela não pode viver sem mim. Eu não posso viver sem ela." Ele começou a rir, uma risada que ecoava entre as árvores. E então, num movimento desesperado, ele fez algo imaturo. Ele se aproximou dos búfalos, que pararam para olhá-lo, reconhecendo-o como parte da força da savana. Fernanda, de joelhos, olhou para o pai com desespero. "Papai, ele não está bem. Ele está mudando." O tremor da voz de Fernanda fez o coração de João acelerar. A dor e a confusão em seus olhos eram insuportáveis. A selva, pulsante, estava gritando por respostas. Mas o que elas poderiam ser? "Eu não posso deixar isso acontecer!" Lyra gritou, avançando em direção a Daniel. Mas os búfalos não a deixaram chegar perto. A selva
parecia estar se fechando em torno deles. Uma pressão insuportável. Então, uma luz intensa brilhou onde Daniel estava. Ele se virou para o grupo, e o brilho cresceu, ofuscando sua imagem. É a única saída! Só através de mim vocês podem escapar. Mas precisam me aceitar como sou. Sua voz ficou distorcida, quase fantástica. O chão tremeu novamente, e os búfalos rugiam, como se estivessem prontos para atacar. Não podemos! Você não é mais nosso amigo! João gritou, a agonia em sua voz atingindo o clímax. Mas Daniel, agora completamente envolto pela luz, riu novamente. A conexão com a selva se tornara apavorante, e conforme a luz explodiu, um grito de dor cortou o ar. Não era de Daniel, mas de Lyra, que caíra de joelhos, seu corpo tremendo. Você não entende a verdadeira maldição. Ela murmurou antes de desmaiar, e o grupo olhou horrorizado. Sem saber o que fazer, cada um se voltou para o outro, o clima carregado de dúvida e medo. Enquanto a selva esmorecia, Daniel começou a se transformar. Sua forma já não era humana, mas uma fusão grotesca de pele e sombras, e no meio do novo caos, o que mais a selva poderia reivindicar? Qual era o verdadeiro preço que estavam prestes a pagar? As perguntas se acumulavam e as respostas estavam mais longe do que nunca. E, com isso, o destino do grupo parecia atrelado a um novo horror que nem mesmo podiam começar a imaginar. O ar estava pesado, um silêncio angustiante pairava sobre todos, enquanto Lyra encarava Daniel. A tensão crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida, mas determinada, tentava se levantar. O elefante, imponente, observava a cena com uma serenidade aterrorizante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma brisa gélida atravessou a savana, e um som baixo, como um murmúrio distante, começou a ecoar. Os búfalos avançaram lentamente, e seus olhos brilhavam de uma forma que fazia a pele de todos arrepiarem. A vegetação se agitou com força, e os humanos pareciam pequenos e insignificantes diante da poderosa força da natureza. Daniel, o que está acontecendo? João gritou. A desesperança brotava como uma planta traiçoeira em seu coração. Ele tentou puxá-lo de volta à realidade, mas Daniel estava hipnotizado. A luz emanava dele, e um sorriso distorcido pintava seu rosto. É a única saída! Só assim vocês poderão escapar! Aceitem o que sou! Sua voz reverberava como um eco sinistro, mas um grito cortou o ar. Não de Daniel, mas de Lyra. Ela caiu de joelhos, tremendo. Você não entende a verdadeira maldição! E então, para o horror de todos, revelou algo que fazia o mundo de João girar. Você não é só um motorista de safari, Daniel. Você é o filho perdido da selva. Ela olhou para ele com uma mistura de tristeza e raiva. Seus ancestrais tinham um pacto com os espíritos da savana, e você o quebrou. As palavras de Lyra se espalharam no ar com uma força tangível. O estômago de João revirou. O que isso significava? A confusão misturou-se à clareza enquanto a revelação ecoava em sua mente. Daniel não era o mesmo. Ele era a chave de algo muito maior. A selva estava o chamando de volta. Não! Daniel gritou, a luz ao seu redor pulsando com raiva. Eu não sou isso. Eu sou eu. Eu sou Daniel. Mas a transformação ameaçadora não cedia. João sentiu um nó na garganta. Sua mente disparou tentando entender. Será que Daniel sempre teve esse legado?
Era ele o portador de algo tão terrível? Então, no calor do momento, a selva pareceu responder a verdade. Os búfalos pararam, e um rugido ensurdecedor ecoou à distância. O chão começou a tremer, e um clarão intenso iluminou a escuridão que o cercava. A sombra colossal do elefante agora refletia em seus olhos, como se estivesse revelando verdades ancestrais. Enquanto a terra continuava a tremer, João olhou para Lyra. O que mais ela sabia? Por favor, Lyra, o que precisamos fazer? Sua voz era um chamado desesperado. Como podemos ajudar Daniel? Lyra, ainda de joelhos, olhou para ele com tristeza. A única maneira de quebrar a maldição é sacrificar o que você mais ama. Suas palavras eram como uma lâmina cortando o ar. Somente assim a conexão pode ser desfeita. Somente assim a selva permitirá que vocês escapem. As palavras dela bateram contra João como um golpe no estômago. O que mais ele poderia perder? Você não pode pedir isso a alguém? Ele olhou para Fernanda e seu coração despedaçou. Não, não dela. Não podemos, eu não posso. Pai, eu estou aqui, Fernanda gritou, levantando-se com dificuldade. Nos olhos dela havia uma determinação feroz. Se isso é o que precisa ser feito, eu estou pronta. As mãos de João tremiam. O vazio na garganta parecia engolir sua voz. Então, a luz ao redor de Daniel começou a cansar e se consumia como um fogo insaciável. Ele olhava para Lyra, para o elefante e então para o grupo com desespero. Não, por favor, não! As feridas internas, as mentiras, tudo começava a se entrelaçar. O que será que levaria o grupo a fazer a escolha final? O que era real e o que era apenas o eco da savana? E o mais inquietante, quem seria o sacrifício final? A verdadeira batalha entre forças inimigas estava apenas começando. O ar estava pesado. Um silêncio angustiante pairava sobre todos, enquanto Lyra encarava Daniel. A tensão crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida mas determinada, tentava se levantar. O elefante, imponente, observava a cena com uma serenidade aterrorizante. Mas então, algo inesperado aconteceu. De repente, um estremecer profundo ecoou pela terra. Não era apenas o chão tremendo, era como se a própria selva estivesse se erguendo. Um rugido intenso ressoou, um som que atravessou tudo e fez o ar vibrar. Os búfalos pararam e seus olhares se fixaram em um ponto no horizonte, como se eles fossem apenas meros espectadores de algo muito maior. Para onde eles estão olhando? João murmurou, sua voz quase engasgada. E antes que alguém pudesse responder, uma sombra obscura atravessou a luz do sol, fazendo todos olharem para cima, enquanto uma nuvem pesada se formava. A selva estava em alvoroço. Então, uma figura enorme apareceu, pairando como um pesadelo. Era um leão de proporções inimagináveis, uma criatura que desafiava a lógica. Mas não era isso que chocava mais. Em cima do leão, outra pessoa estava sentada. Um homem grande e imponente, vestindo peles pesadas e adornos de ossos, típico de um xamã. Seu olhar era profundo. Os olhos como chamas que queimavam com sabedoria ancestral. Ele é o verdadeiro guardião da selva? Marta sussurrou. Péssimos pensamentos se formando em sua mente.
O homem estendeu os braços e o rugido do leão ecoou novamente, ampliando o som e a tensão ao redor. Daniel, você está pronto para a sua verdadeira natureza? O xamã gritou, e as palavras reverberaram como um cântico. O que estava acontecendo? O medo dominava o grupo. Lyra olhou para Daniel, seu rosto pálido, agora iluminado pela presença do xamã, e a verdade começou a despontar em seu olhar. O que você realmente é, Daniel? Não, eu sou apenas... Eu sou! Daniel balbuciou, sua voz tremendo, indo de inseguro a completamente dominado. As luzes ao seu redor começaram a girar, e a conexão que tinha com a selva parecia se intensificar a cada segundo. Então, numa explosão de luz, a transformação ocorreu. Daniel não era mais apenas um ser humano. Ele se tornou uma parte da selva viva. O leão rugiu de novo. E em resposta, o homem xamã deu um passo à frente, estendendo a mão para Daniel. Você não pode escapar de quem você realmente é. No meio de toda a confusão, Fernanda sentiu uma adrenalina forte. Papai, não! Você é mais que isso! Ela gritava, mas a expressão de Daniel mostrava algo diferente. Havia um brilho em seus olhos que simbolizava alívio, como se ele finalmente tivesse encontrado seu lugar. Mas então, o inesperado ocorreu. O xamã começou a entrar em transe, as palavras de seu canto entrando em um ritmo frenético. Ele se virou para o grupo e gritou: "Vocês não podem ficar aqui! A selva exige um sacrifício! Um de vocês deve ficar!" O pavor tomou conta de todos, e os olhos de João se arregalaram. Agora, percebendo que a maldição era mais profunda e mais trágica do que tinham imaginado. Por que aquilo estava acontecendo? O verdadeiro horror se desdobrava diante deles. "Eu não vou deixar ninguém para trás!" gritou Marta, um desespero tomando conta de seu coração. Lyra, ainda tremendo, olhou aflitivamente para os outros. "Não podemos perder ninguém! Vamos lutar!" As palavras dela ecoaram com uma energia nebulosa, mas todos estavam paralisados diante da revelação. O que significava ser parte da selva? O que mais a conexão de Daniel traria? Naquele momento sombrio, a luta entre forças ancestrais e os humanos estava prestes a atingir um clímax devastador. "Agora faça uma escolha!" O xamã gritou, sua voz cortando o ar como uma adaga. "O que cada um de vocês está disposto a sacrificar? O que realmente importa nesta selva?" João sentiu um nó na garganta, o coração se espremendo ao lado do desespero de Fernanda. Qual seria o verdadeiro custo de escapar? E, no fundo, quem realmente era Daniel? A selva estava fazendo suas exigências e todos se preparavam para a batalha definitiva. Um dilema que ninguém poderia imaginar. O ar estava pesado, um silêncio angustiante pairava sobre todos, enquanto Lyra encarava Daniel. A tensão crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida, mas determinada, tentava se levantar. O elefante, imponente, observava a cena com uma serenidade aterrorizante. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um tremor profundo percorreu a terra, e um rugido intenso ecoou da selva. Os búfalos pararam, seus olhares fixos em um ponto no horizonte.
Era como se um novo terror estivesse prestes a se revelar. Daniel, quase em transe, ergueu a cabeça, sua expressão mudando de desespero para uma calma estranha. Foi você, não foi? A voz de Lyra cortou o ar, quase um sussurro, mas suficiente para atingir o coração de todos. Ela se virou para Daniel, os olhos ardendo com acusação. Você veio aqui de propósito. Eu não sei do que você está falando. Daniel respondeu, mas sua voz tremia. O rosto dele estava pálido, como se uma verdade aterradora estivesse surgindo da escuridão. O elefante continuou a bater suas patas no chão, como se estivesse avisando sobre algo que estava por vir. E foi então que a sombra colossal surgiu das árvores. Um outro guarda da selva, que parecia muito mais ominoso. A figura era uma mulher, vestida com peles de animal, e seus olhos brilhavam como fogo. O sacrifício precisa ser feito, Daniel, ela disse, e a voz dela ecoava como um eco ancestral. Você é o escolhido, o descendente que quebrou a promessa de sua linhagem. João travou, e Fernanda se encolheu ao reconhecer a mulher. Não, não pode ser! Ela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A dor na voz de Fernanda era palpável. Você é como eu sempre soube. Você é o guardião, Daniel. Você deve assumir seu lugar. A xamã falou com urgência, enquanto a terra tremia sob seus pés. O chão ruiu à frente, revelando uma fenda negra que parecia pulsar. Se você não fizer isso, a selva será destruída. Você não pode fugir do que é. As palavras da xamã eram um golpe mortal. A revelação estremeceu todo o grupo. Não, isso não pode estar acontecendo. João gritou, a mente tentando processar o caos. Sua família estava em perigo e a conexão com Daniel começava a se fragmentar, como vidro quebrado. Eu não sou o que você pensa, Daniel gritou, a voz cada vez mais alterada. Não posso ser esse monstro, eu sou eu. Mas a transformação estava começando. A luz ao seu redor queimava e ele lutava contra o inevitável. E, em um golpe de sorte, a coragem de João despertou. Ele se virou para a xamã, a raiva crescente na voz. Você está brincando com nossas vidas. O que acontece se não o deixarmos ir? Então, a selva tomará tudo. Sua família, tudo o que você ama. As palavras da xamã ecoaram como um eco de morte. Era um momento de escolha, uma decisão que pesava em cada coração. Lyra, ainda fraca, olhou para Daniel e viu algo em sua expressão que fez seu sangue congelar. Você sempre soube, não é? Você não trouxe apenas tragédia, mas buscou isso. Você é o caos. Você ama isso. Daniel então riu, um riso que enviou calafrios por todos. E se eu for? E se isso for o que eu realmente sou? A transformação parecia consumir sua essência, e seu olhar mudou. Agora havia um traço de satisfação. Nenhum deles estava preparado para isso. Era um giro completo no que pensavam saber sobre ele. Fernanda gritou, a incredulidade tomando conta. Não, você não pode se entregar a isso. O desespero em sua voz fez ecoar as verdades que todos estavam tentando ignorar. E, enquanto Daniel se deixava envolver completamente pela escuridão que o cercava, João percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra a selva. Era contra o que sempre viveu dentro de Daniel. A revelação do que seu amigo realmente era devastou a atmosfera. O peso da verdade se instalou no grupo, e eles estavam em um ponto sem retorno. O que mais Daniel havia escondido? O que o futuro reservava? A selva estava prestes a cobrar seu preço, e a cada segundo que passava,
O abismo se aproximava, engolindo tudo ao seu redor, e o mundo se tornava mais sombrio. Agora façam uma escolha! O chamado do xamã ecoou, enquanto todos sentiam que o tempo corria contra eles. O que realmente importava? A linha entre amigo e inimigo havia se desvanecido. Mas qual era o verdadeiro preço a se pagar? A verdadeira luta estava apenas começando, e os segredos que se revelariam poderiam ser mais mortais do que qualquer criatura da selva. O ar estava pesado, um silêncio angustiante pairava sobre todos, enquanto Lyra encarava Daniel. A tensão crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida, mas determinada, tentava se levantar, e o elefante, imponente, observava a cena com uma serenidade aterrorizante. Mas então uma expressão estranha surgiu no rosto de Lyra, uma mistura de dor e revelação. Daniel, você não sabe de tudo. Você não é apenas um escolhido. Ela disse, a voz tremendo. Você é parte de algo muito mais profundo, algo que não conseguimos entender. Hã? Daniel balbuciou, confuso. O que você quer dizer? Você tem irmãos. Mais do que isso, você nunca esteve sozinho. Lyra gritou, e o choque nas palavras dela carregava a força de uma tempestade. Você tem um gêmeo, Daniel. Ele está aqui, na selva, vivendo entre as sombras. O impacto das palavras fustigou o grupo. João olhou para Fernanda, sua expressão refletindo a mesma incredulidade. Um gêmeo? Como isso é possível? Gritou João, a mente correndo para entender. E a mais estranha das dúvidas se instalou em seu coração. A selva parecia ainda mais viva. Os búfalos antes hostis recuaram levemente. O mugido deles soou diferente, como se estivessem aplaudindo a revelação, e o clima tenso murmurava um segredo encoberto. Lyra continuou, agora mais calma. A energia que emanava dela era quase palpável. Ele é o que Daniel realmente precisa enfrentar, o que despertou a força da selva. E antes que alguém pudesse protestar, uma forma emergiu das sombras e todos congelaram. A criatura era um homem, parecido com Daniel, mas existindo em uma aura sinistra. Seus olhos eram como buracos negros, e uma risada baixa e tremenda ecoou ao seu redor. Finalmente a verdade vem à tona! Ele exclamou, e a cena se transformou em caos. Quem é você? Daniel gritou, a própria essência dele combatendo a realidade que agora o cercava. Mas o homem na frente dele sorriu, um sorriso que revelava dentes afiados e um olhar repleto de malícia. Eu sou Eduardo, seu gêmeo, e você está prestes a se reencontrar com quem realmente é. João sentiu um frio na espinha. Fernanda se encolheu e Lyra gritou. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Não veio para ajudar? Claro que não. A selva me acolheu. Eduardo apontou para Daniel. Ele a abandonou. Agora é a hora de acertar as contas. A frequência de suas palavras reverberava como um trovão. E o ressentimento que transbordava dele carregava um peso palpável no ar. O chão tremeu de novo, e o elefante, o que era um símbolo de proteção, agora parecia um espectador impotente naquele embate de irmãos. Não ponha todas as suas esperanças nele, Eduardo gritou para o grupo, e a certeza nas palavras dele enviou calafrios ao longo da espinha de todos. Você não tem poder aqui, Daniel replicou, mas a voz dele vacilava. As emoções estavam à flor da pele, e o risco de ser traído pelo próprio sangue deixava a atmosfera sufocante. Você é uma sombra, Eduardo. Não sou você. Mas eu sou muito mais do que uma sombra. Eduardo sorriu e, com seu gesto,
uma onda de energia negra surgiu, envolvendo tudo à sua volta. A selva respondeu, como numa dança de morte e sobrevivência. A natureza se dividindo, uma luta de vontade e poder. A divisão entre os dois irmãos era agora a guerra da selva, e o peso da verdade começava a incidir. João, Marta, Fernanda e Lira, todos estavam no centro do furacão. Sentiam suas almas presas entre duas realidades. O que mais Eduardo poderia dizer? A verdadeira batalha estava começando e ninguém estava preparado para o preço a ser pago. E a pergunta pairava no ar: quem sairia ileso dessa luta? E se a linha entre o bem e o mal fosse mais tênue do que parecesse? A selva, agora, não era apenas um cenário. Era um campo de batalha de almas. E o que mais estava por vir poderia devastar tudo. O que mais Eduardo estava escondendo? A verdade parecia distante, e o pavor se insinuava, enquanto ecoavam os gritos da selva. O ar estava pesado. Um silêncio angustiante pairava sobre todos, enquanto Lira encarava Daniel. A tensão crescia, e João sentia seu coração disparar. Fernanda, ferida, mas determinada, tentava se levantar, e o elefante, imponente, observava a cena com uma serenidade aterrorizante. Mas então, uma expressão estranha surgiu no rosto de Lira, uma mistura de dor e revelação. Daniel, você não sabe de tudo. Você não é apenas um escolhido. Ela disse, a voz tremendo. Você é parte de algo muito mais profundo, algo que não conseguimos entender. Hã? Daniel balbuciou, confuso. O que você quer dizer? Você? Você tem irmãos? Mais do que isso, você nunca esteve sozinho. Lira gritou, e o choque nas palavras dela carregava a força de uma tempestade. Você tem um gênio, Daniel. Ele está aqui, na selva, vivendo entre as sombras. O impacto das palavras fustigou o grupo. João olhou para Fernanda, sua expressão refletindo a mesma incredulidade. Um gêmeo? Como isso é possível? Gritou João, a mente correndo para entender. E a mais estranha das dúvidas se instalou em seu coração. A selva parecia ainda mais viva. Os búfalos antes hostis recuaram levemente. O mugido deles soou diferente, como se estivessem aplaudindo a revelação, e o clima tenso murmurava um segredo encoberto. Lira continuou, agora, mais calma. A energia que emanava dela era quase palpável. Ele é o que Daniel realmente precisa enfrentar, o que despertou a força da selva. E antes que alguém pudesse protestar, uma forma emergiu das sombras, e todos congelaram. A criatura era um homem, parecido com Daniel, mas existindo em uma aura sinistra. Seus olhos eram como buracos negros, e uma risada baixa e tremenda ecoou ao seu redor. Finalmente a verdade vem à tona, ele exclamou, e a cena se transformou em caos. Quem é você? Daniel gritou, a própria essência dele combatendo a realidade que agora o cercava. Mas o homem na frente dele sorriu, um sorriso que revelava dentes afiados e um olhar repleto de malícia. Eu sou Eduardo, seu gêmeo, e você está prestes a se reencontrar com quem realmente é. João sentiu um frio na espinha. Fernanda se encolheu e Lira gritou, Eduardo, o que você está fazendo aqui? Não veio para ajudar. Claro que não. A selva me acolheu. Eduardo apontou para Daniel. Ele a abandonou. Agora é a hora de acertar as contas. A frequência de suas palavras reverberava como um trovão, e o ressentimento que transbordava dele carregava um peso palpável no ar.
O chão tremeu de novo, e o elefante, o que era um símbolo de proteção, agora parecia um espectador impotente naquele embate de irmãos. Não ponha todas as suas esperanças nele! Eduardo gritou para o grupo, e a certeza nas palavras dele enviou calafrios ao longo da espinha de todos. Você não tem poder aqui! Daniel replicou, mas a voz dele vacilava. As emoções estavam à flor da pele, e o risco de ser traído pelo próprio sangue deixava a atmosfera sufocante. Você é uma sombra, Eduardo. Não sou você. Ah, mas eu sou muito mais do que uma sombra. Eduardo sorriu, e com seu gesto, uma onda de energia negra surgiu, envolvendo tudo à sua volta. A selva respondeu, como numa dança de morte e sobrevivência. A natureza se dividindo, uma luta de vontade e poder. O choque era palpável. O que estava acontecendo? O ambiente parecia girar, e num momento de pura tensão, João, tomado pela adrenalina, gritou: "O que você quer de nós, Eduardo?" A pergunta ecoou, mas o sorriso de Eduardo se alargou. Quero simplesmente restaurar o equilíbrio que você, Daniel, desestabilizou. Você não percebe que todos vocês são apenas peças nesse jogo? Um sacrifício necessário. Ele ergueu as mãos e as sombras dançaram ao seu redor, como se a própria selva estivesse esperando. Fernanda, agora em pé, encarou com uma determinação feroz. Não vamos permitir isso! E antes que pudesse completar sua fala, Eduardo fez um gesto dramático. Um clarão ofuscante irrompeu, e uma onda de energia negra avançou na direção deles. As emoções explodiram. Uma luz intensa estourou do medalhão que João segurava, o mesmo que Daniel sempre utilizava. Ele percebeu que tinha inscritos segredos. É isso que você deseja? Usar a dor de quem amamos? João gritou, enquanto as trevas da selva avançavam. E quando a onda de sombras estava prestes a atingi-los, uma forma indistinta surgiu entre eles, e tudo cessou. Uma voz ecoou no ar com força imensurável. Chega de caos! E em um instante havia luz. Mas não era simplesmente luz. Era uma explosão de consciência. Uma revelação, uma conexão profunda, como se todas as almas da selva estivessem unidas. O verdadeiro aspecto de Daniel começou a se desfazer, sua essência se dividindo entre a luz e as trevas. As energias lutavam, enquanto narrativas ocultas vinham à tona. O que João não sabia, e ninguém percebeu, era que a verdadeira batalha começou não entre Daniel e Eduardo, mas dentro de cada um deles. As sombras se tornaram eco do que eram, e as quedas do passado retornaram com fúria. Agora, façam uma escolha. O olhar de Eduardo se transformou, sua verdadeira natureza começando a se revelar. Não mera vilania, mas um reflexo das escolhas que todos enfrentaram. O que Daniel realmente representava? Quem eram eles? As conexões se agitam. E no que parecia o fim, a revelação mais chocante de todas estava apenas se iniciando. A selva, em sua essência, guardava segredos que nem mesmo eles estavam prontos para encarar. E o gastado cenário agora revelava que a luta apenas começara. Mas o que restava para eles ao final? Ondas de mistério espiralavam entre suas existências, deixando um rastro de perguntas sem respostas. A selva rugiu com toda a sua força, um clamor ancestral, como se todos os espíritos da natureza se unissem em uma única voz. O clima ficou insuportável, eletricidade na atmosfera.
enquanto Daniel encarava Eduardo, seu gêmeo. A tensão pulsava. O que aquela revelação significava? João, com o coração acelerado, sentiu que tudo ao seu redor estava em risco. Daniel, lute contra isso! Gritou. Mas a essência de seu amigo parecia dissolver-se nas sombras. Eduardo sorriu, uma expressão de triunfo, e ergueu as mãos. A escolha é sua, Daniel. Você pode se libertar ou ser consumido! Uma luz intensa começou a brilhar de Daniel, uma batalha interna lutando para se manter à tona. Eu não sou isso. Eu sou mais do que o que a selva quer. As palavras dele eram um grito de desespero, mas o eco da selva tinha suas próprias exigências. Fernanda, com a dor ardendo em seu peito, viu seu irmão se perdendo. Papai, temos que fazer algo! A sensação de impotência quase a derrubou. As lágrimas escorriam, cada uma um reflexo do medo que todos compartilhavam. Não podemos deixar Daniel ir. Marta se colocou entre os irmãos. A força dela, uma âncora. Lira, ainda de joelhos, levantou os braços em um gesto desesperado. A verdadeira batalha é dentro dele. O amor pode restaurar esta conexão. Com os sentimentos à flor da pele, todos olharam para Daniel. O caos avassalador da selva não era apenas um conflito de forças, mas a luta entre a luz e a escuridão. O que Eduardo representava era uma parte dele mesmo. O que ele preferiria eclipsar? No calor do momento, as visões do passado inundaram a mente de Daniel. Memórias de risadas compartilhadas, calor familiar e o que significa realmente ser amado. Mas era preciso agir. Com um grito coletivo, todos uniram suas vozes, um clamor de apoio e amor. Daniel, nós estamos aqui, não desista! A energia pulsante na atmosfera tomou forma. Uma barreira de luz contra a escuridão de Eduardo. Os búfalos pararam, a selva aparentemente em reverência ao poder da determinação sobre a destruição. Eduardo hesitou, a confiança vacilando. O que você pensa que pode fazer? Ele zombou, mas ninguém recuou. Na verdade, estamos fazendo isso juntos. João respondeu, sua voz firme. O amor, em seu tom, cortou a tensão como uma lâmina. A luz ao redor de Daniel brilhou, ainda mais forte, pulsando em ritmo com o coro de apoio. Então, em uma explosão de luz infinita, tudo tornou-se um turbilhão de cores e sons. A selva, as sombras, o gêmeo, tudo se fundiu em um grito ensurdecedor. Mas no centro de todo o caos, Daniel surgiu. Ele estava mudado. A luz que emanava dele era pura. Eduardo, envolto na escuridão, parecia uma sombra em comparação. Eu escolho o amor, Daniel gritou. E nesse instante, as sombras desapareceram, levando com elas a dor e o sacrifício. O ar limpou, e a sensação de pânico deu lugar a uma calma surpreendente. Os búfalos começaram a se dispersar, e o elefante semblante protetor parecia sorrir. Os espíritos da selva se acalmaram, como se a batalha tivesse finalmente sido vencida. Cada um deles respirou aliviado. Mas o que isso significava para eles? Daniel caiu de joelhos, consumido pela emoção. Eu não sei como pude esquecer de quem eu sou, murmurou. O grupo se reuniu ao seu redor, todos os problemas, tragédias e revelações tornando-se parte do passado. Lira se levantou, o olhar repleto de respeito. Vocês fizeram algo extraordinário! A gratidão dela ressoou entre eles. Mas João sabia que a selva ainda guardava seus segredos. Agora, eles precisavam partir, carregando não apenas a vitória,
mas também as marcas daquela experiência. Uma nova jornada começaria, cheia de incertezas. O poder da união e do amor prevaleceu. Mas qual seria o próximo desafio? Estaria a selva satisfeita? Antes que pudessem processar tudo, um pequeno tremor no solo fez com que olhassem para trás. As árvores começaram a sussurrar, como se uma nova história estivesse prestes a se revelar. O que mais existia ali? E o que a selva ainda poderia exigir deles no futuro? Ei, espera aí. Antes de ir, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem a florescer no nosso espaço. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Eu quero ouvir suas reações e teorias sobre o final. Inunde a seção de comentários e faça sua voz ser ouvida. Vem com a gente!